Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, moro aqui em Toronto, no Canadá. Sou de Ipatinga, do Vale do Aço. Gente, eu vou estar postando agora um depoimento de uma solteira que foi pelo Kaikai. Gente, um depoimento completo, muito bom. Ela foi muito detalhista. Eu adoro quando a pessoa é detalhista, assim, porque conta cada detalhe da viagem. E é isso que nós estamos procurando, né? Porque como a gente tem muita dúvida de como ir pelo Kaikai, quando a pessoa manda um depoimento assim, detalhado, tira todas as suas dúvidas. Então não esquece, vê tudo desse vídeo, porque tá bem completo. Como tem muita gente que fica perguntando sobre solteiro, tá passando ou tá agarrando, isso é muito relativo, né? Então ela conseguiu passar, a história dela é linda. E ela ainda tá aguardando, porque ela pegou Covid, né? Então ela tá aguardando no hotel. Então vamos prestar atenção nesse depoimento, tá bem completo. Qualquer coisa, se vocês tiverem depoimento, pode estar me mandando, que eu vou estar postando aqui. Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode estar comentando aí no canal. Porque eu tô continuando com o canal, com os depoimentos, tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos então. Gente, não esqueça de curtir, dar um like e se inscrever no meu canal, tá? Eu vou estar continuando com os depoimentos para estar ajudando vocês, porque tem muita gente ainda que tá interessada aí. Então eu vou estar postando, as pessoas estão entrando em contato comigo e eu tô postando os depoimentos, tá bom? Fiquem com Deus, beijo. Então, Ana, eu morava no interior do Mato Grosso. Eu saí do interior dia 30 de agosto e aí fui pra capital, Cuiabá. Na capital de Cuiabá, eu fiquei 10 dias, aproximadamente 10 dias. Organizando as coisas, comprando a mala, porque o nosso coiote orientou que a gente comprasse uma mala de rodinha pequena pra gente aparentar ser turista, que a gente comprasse uma roupa assim formal, que aparentava realmente ser turista, que usasse um óculos, se possível, né? E aí a gente ficou em Cuiabá organizando isso. Ele também pediu pra gente comprar $1.000. A gente foi até a casa de câmbio, compramos $1.000. E aí no dia 8 a gente saiu de Cuiabá. Foi de manhã, a gente saiu de manhã de Cuiabá. De Cuiabá a gente foi pra Campinas, no aeroporto Viracopos. E de Campinas a gente foi pro Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro a gente foi pra Brasília. Tudo isso no dia 8. Quando a gente chegou em Brasília, a gente dormiu, porque a gente já chegou 11 horas da noite e o nosso voo era no outro dia de manhã. Então a gente dormiu em Brasília. No dia seguinte, a gente foi para Guarulhos de manhã. E o nosso voo estava marcado para o dia 9, para a Cidade do México, no dia 9, numa quinta-feira, à noite. E aí a gente desceu em Guarulhos, fomos para um hotel para a gente ficar meio-dia só. A gente tomou banho, descansamos, nos organizamos, conversamos com o nosso coiote deu toda a assistência pra gente, a respeito do que a gente ia dizer ou não. E aí, a respeito do processo que a gente ia passar lá no aeroporto do México também, ele explicou isso. E aí a gente foi pro aeroporto de Guarulhos à noite. Nosso voo estava marcado para 11 horas da noite, para chegar na sexta-feira, dia 10, às 7 da manhã na Cidade do México. Aí chegou lá no aeroporto lá de Guarulhos, deu tudo certo, a gente embarcou. Aí no outro dia que a gente chegou de manhã na Cidade do México, veio a nossa primeira batalha. A nossa primeira batalha foi a seguinte, né? Que a gente passa por uma imigração dentro do aeroporto da Cidade do México. Como eu já tive o visto negado, então eu estava em alerta, mas o meu coiote havia pagado a descida. E por isso que eu fiz uma escala muito grande no Brasil para poder chegar na Cidade do México com essa descida paga. Aí a gente desceu no aeroporto, fomos para os guichês da imigração. O nosso coiote orientou que a gente não fosse um dos primeiros e nem um dos últimos a passar por esse guichê. Então a gente tinha que ficar no meio das pessoas. Foi eu e meu primo. Meu primo fingiu que era meu namorado para minha segurança no México, né? O meu coiote disse que eu não precisava se preocupar com as pessoas que trabalhavam com ele, só com as demais pessoas do México. E aí, passando pelo guichê da imigração, o cara perguntou para onde a gente estava indo. A gente falou, Cidade do México. Pediu nossa passagem de volta.
perguntou quantos dias a gente ia ficar, pediu a nossa reserva do hotel na Cidade do México, perguntou quanto de dinheiro a gente estava levando. O nosso coiote falou que era pra gente falar que a gente estava levando $10.000. $1.000 em dinheiro e o restante em cartão de crédito. Ele pediu pra ver, a gente mostrou os $1.000 e os cartões de crédito. Aí ele pegou o nosso passaporte e pegou o papel que a gente tem que preencher dentro do voo e nos levou pra uma salinha. Nessa salinha, quando a gente chegou, tinha umas 80 pessoas, tudo brasileiro, brasileiro com filho, família. Isso aí eu já desconfiava que ia fazer a travessia, né? Que ia se entregar na imigração também. Mas a gente não comentou nada com ninguém. Comentei só com meu primo que tava do meu lado. Nessa salinha, ele nos deu um papel pequeno para preencher com o nosso nome, a data de nascimento e o número do voo. E depois, eles nos deu uma folha maior, que lá na folha perguntava se a gente tinha alergia a alguma coisa, nosso nome, o lugar que a gente ia, que a gente ia visitar na Cidade do México, a nossa reserva do hotel, o número da nossa passagem de volta. Perguntou quantos dias a gente ia ficar no México também, novamente. E aí a gente preencheu. Aí no que a gente foi devolver essa folha pro pessoal lá, eles falaram assim que a gente não precisava devolver. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles fazem aquilo dali pra eles ganhar tempo. Aí tudo bem, né? Aí a gente ficou uns 40 minutos nessa sala. E aí chegou um oficial com os nossos passaportes, nos chamou pelo nome, nos devolveu o passaporte e desejou boa viagem. E a gente saímos do aeroporto. E lá o aeroporto da Cidade do México, quando você sai do aeroporto, parece um shopping, porque é muita lojinha quando você sai do aeroporto. E aí o nosso coiote orientou que a gente procurasse uma loja chamada Oxxo e comprasse 2 chips mexicanos. Um pra mim e um pro meu primo. Eu fui lá, comprei o chip, liguei pro meu coiote. As pessoas que era pra encontrar a gente lá no aeroporto, a gente não encontrou e ela também não encontrou a gente. Então ele pediu pra gente ligar pra ele, a gente ligou. Ele nos passou o endereço do hotel que a gente ia ficar naquela sexta-feira, dia 10. Nos passou o endereço e pediu pra gente pegar um táxi, comprar um bilhete nesse guichê de táxi que tem dentro do aeroporto mesmo. Que não era pra pegar nenhum outro carro, nenhum outro Uber, devido a sequestro, essas coisas da máfia mexicana, né? Então aí a gente foi pro hotel tudo certinho. Isso aí já era mais ou menos na hora do almoço. No hotel a gente foi muito recebido por ele. E aí a gente chegou no hotel, descansamos. O nosso coiote o tempo todo ele ligava pra gente, nos dava assistência, perguntou se a gente já havia jantado, já havia comido. E ficava dando essa assistência que um bom coiote faz, realmente, sabe? Se a gente tinha dúvida, ele nos esclarecia, tirava todas as nossas dúvidas. Marcou nossa passagem para sábado, no dia 11, às 5 horas da tarde, para Tijuana. E aí a gente foi pro aeroporto novamente, fizemos o check-in em Tijuana. Ele havia falado que a gente ia passar novamente por uma outra entrevista de imigração, que era para mostrar a passagem de volta, que era para mostrar a reserva do hotel e a gente falar os pontos turísticos que a gente ia visitar em Tijuana se fosse preciso. E aí a gente chegou no aeroporto de Tijuana, descemos, passamos pelo... A gente pensou que ia passar batido, né? Mas quase que a gente passa batido. Quando a gente tava saindo, tinha 2 policiais mexicanos, 2 oficiais mexicanos ali do aeroporto, 2 segurança, né? Aí eles nos chamaram, quando ele chamou a gente, tinha todos os brasileiros que estavam no mesmo hotel que a gente na Cidade do México, estavam ali também. Aí eu pensei assim, né? Mais uma batalha. Aí ele pediu nossa passagem de volta, perguntou o que éramos. Aí ele pediu nossa reserva do hotel, perguntou quantos dias a gente ia ficar em Tijuana, a gente falou tudo certinho. E aí, uns 2 minutos depois, nos liberaram. Foi tudo tranquilo. Quando a gente saiu de Tijuana, nessa viagem toda, a gente não encontrou nenhum policial mexicano, assim, pra falar que a gente foi subornado. A gente não encontrou. A gente teve essa sorte de não ter encontrado ninguém. E aí, quando a gente tava saindo do aeroporto de Tijuana, liguei novamente pro meu coiote. Meu coiote pegou e falou assim que era pra gente pedir um táxi e ir pra rodoviária em Tijuana. E aí a gente chegou na rodoviária, ele pediu pra gente comprar passagem de ônibus pra Mexicali às 2 da manhã. Aí a gente comprou a passagem pra Mexicali às 2 da manhã. Nisso aí era 10 horas da noite ainda, 10, 11 horas da noite, de sábado, dia 11 de setembro. E aí a gente ficou na rodoviária lá, o ônibus chegou e a gente foi pra Mexicali. A gente chegou em Mexicali aproximadamente, era 5h30 da manhã, no domingo, dia 12. Fomos para um motel, ele fez a nossa reserva no motel, ele falou assim que devido
a imigração mexicana tá batendo demais nos hotéis, ele nos colocou num motel. E aí a gente ficou só um dia naquele motel. E aí na Cidade do México, o meu coiote pediu pra mim esconder $450 pra gente entregar pra um rapaz que ia pegar a gente lá no motel, que ia levar pra fazer a travessia, pra ele poder pagar a máfia, pra ninguém ser sequestrado, não acontecer nada de errado na travessia. Aí eu cheguei com esse dinheiro, no domingo mesmo, foi um cara lá no quarto, pediu o dinheiro, mostrou a nossa foto, perguntou se era a gente confirmou se que era mesmo. E aí ele comprou nossa comida, a gente dormiu, e aí quando foi domingo 8h30, ele falou, 8 horas a gente vai fazer a travessia. Quando foi 8 horas a gente já estava pronto, pediram pra gente desfazer das nossas malas e ficar com mochila, eles deram mochila pra quem não tinha mochila, tudo isso pra gente não poder fazer a travessia com mala, só com mochila. Eu consegui colocar todas as minhas coisas numa mochila, isso aí já era 8h30 da noite, e aí ele tirou a gente do quarto do motel e levou a gente lá pro pátio do motel. E no pátio tinha muito brasileiro, tinha muita família. Tinha pessoas assim que eu não imaginava que aquelas pessoas estavam ali, porque era muita pessoa. E aí a gente foi pra travessia, era 9 horas da noite, no domingo, dia 12. Nos colocaram num furgão de fruta. Um furgão de fruta com umas 18 pessoas, apertado, no calor. E os motoristas toda hora, acho que eles tinham grupos mexicanos, tinha um grupo no WhatsApp, que eles ficavam trocando localização, falavam, a polícia acabou de passar aqui. E o tempo todo eles dirigindo rápido, correndo, como se eles estivessem preocupados com alguma coisa. E isso nos levou lá na beira da estrada. Eu acredito que já era uma parte da fronteira. Nos levou na beira da estrada e pediu pra gente descer do carro correndo e seguir em linha reta. Correndo, como tava escuro, eu acredito que era numa fazenda, que tinha plantação nessa fazenda, que eu lembro que tinha muita planta também. Aí ele pediu pra gente descer correndo e seguir reto até a gente encontrar uma outra turma. Quando a gente chegou lá, a gente chegou num lugar no meio da fazenda, a gente andou uns 700 metros e encontramos a primeira turma que tava esperando a gente. E aí a gente tinha que esperar a outra turma, porque eram 3 turmas. A gente juntou um total de 150 pessoas. E aí tinha guia com a gente, é claro. E esses guias, a gente andou pelo deserto aproximadamente 2 horas no máximo. E esse guia, quando a gente chegou na fronteira ali, que a gente viu a cerca, tudo certinho, e pra gente já pular pro lado americano, esse guia pediu pra uma pessoa dessas 150 pessoas ser a líder. E aí um rapaz, ele se ofereceu pra ser líder. Aí o guia passou as orientações pra ele, pra falar assim, você passa a cerca, você pega a esquerda e depois você vai ver uma ponte e você atravessa essa ponte e fica esperando a imigração nessa ponte. Você não vai passar por água, por nada. Você não vai passar por água, não vai passar por nenhum túnel, você só vai seguir na ponte e esperar a imigração americana chegar lá e buscar vocês. E aí, como a gente tava numa turma muito grande, tinha mulher grávida com filho, tinha mulher com mala. Então, assim, um ajudando o outro, que a gente já tava do lado americano, né? Não tinha por que a gente se preocupar mais. Então, a gente ficou um ajudando o outro, e esse líder da nossa equipe saiu disparado. A gente nem viu ele mais. E a gente acabou ficando perdido no meio do deserto, do lado americano, o que era bom. Nisso aí a gente começou a ver drones no céu, e a gente via as luzes as luzes dos carros das polícia, e a gente começou a ligar a lanterna do nosso celular para eles poderem localizar a gente. Aí eles localizou a gente, veio até nós, toda a nossa equipe, e nos guiou até essa ponte. Não deu carona pra ninguém, não deu nem carona pra mulher grávida que tava segurando uma criança. E nos guiou até a gente chegar nessa ponte. A gente não chegou... O guia havia falado que a gente não ia passar por água. Mas a gente acabou tendo que passar por uma vala que a água batia no meio da canela. Teve que passar por isso porque não tinha outro caminho. Então a gente passou, foi tudo tranquilo. A gente chegou na ponte. A polícia já tava esperando a gente lá. E aí chegou umas 3 vans, levou as famílias. Depois chegou um ônibus, levou mais família e deixou os solteiros por último. Acho que a gente tava em 10 solteiros aproximadamente. E aí nessa hora meu primo já não era mais meu primo, porque a gente se entregou sozinho, como se a gente não se conhecesse. E aí eles pegou nosso passaporte lá mesmo, lá na ponte, nos deu um papel
E aí nos levou pra imigração. Aí nos levaram pra cidade que fica ali do lado de Mexicali, que é a Calexico. Nos levaram lá naquela imigração. A gente chegou, já era 00:30 de segunda-feira. A gente ficou caminhando aproximadamente 3 horas, né? Aí nos acharam. E aí a gente chegou lá na imigração, era 2 horas. E aí lá eles fizeram pulseirinha com o nosso nome, com cor. A cor verde era solteiro, a cor roxa era família, e a cor amarelo era americano ou descendente de americano. Tinha até isso lá. E aí nos deu a pulseirinha verde. Aí nessa hora eu já separei do meu primo. Nos colocou com família e meu primo seguiu pra ala de solteiro. Não sei qual foi o processo dele, porque ele tá detido até hoje. Mas muito em breve ele vai sair, se Deus quiser. E aí, revistaram a nossa mochila, pediram o nosso passaporte com o endereço da pessoa que ia receber a gente e o telefone. A gente deu pra eles. Eu acredito que eles tenham tirado um xerox, tenha guardado na nossa pasta, na pasta do nosso processo. Nos devolveu o endereço e o passaporte, pediu pra gente desligar o celular e guardar o celular dentro da bolsa. Revistou toda a nossa mochila. De algumas pessoas, eles jogaram alguns pertences fora. Já das minhas coisas não jogaram nada fora, nem maquiagem. Porque meu colega já tinha orientado, né, que a gente levasse desodorante Rolon e qualquer tipo de perfume ou creme hidratante ou similar de higiene pessoal, que a gente levasse abaixo de 100 ml. Então já fui tudo organizado. Não descartou nada dos meus pertences. E aí a gente terminou ali. Eles começaram a chamar a gente pra pegar a pulseira. Pegamos a pulseira, eles levou a gente pra outra parte da imigração pra recolher as digitais. E nisso aí, o tempo todo eles nos alimentando e dando... Como lá já começou o frio. Como lá já era frio, eles nos davam os alumínio pra se cobrir. E aí, eu tava sozinha, não conhecia ninguém. Eu acabei que eu conheci uma família nessa travessia. E essa família era da mesma cidade que eu, só que eu só fui descobrir depois nessa travessia. E aí eu fiquei muito próxima a essa família. E aí a gente foi, depois que pegou nossa digital, eles levou a gente pra tenda. Nisso aí já era 10:30 da manhã. A gente passou a madrugada inteira tomando um chá de banco. Com a barra da calça molhada, sujo, cansado já. Mas a gente tava alimentado. Aí nos levaram pra tenda. Eu pensei que iam levar... Eu conheci uma outra menina também nessa travessia, o nome dela é Bia. Aí eu pensei que iam levar eu e a Bia pra uma tenda de solteira, porque lá tinha tenda de solteira, tenda de solteiro e tenda de família. Acabou que levou a gente pras tendas de família. Ficou só eu e a Bia de solteira, né, com um monte dessa família. E aí a gente comia 3 vezes por dia, a refeição não era muito boa. Era muita maçã e muito suco de maçã, burrito. Algumas das refeições dava hambúrguer, outras refeições dava sanduíche natural. Eu emagreci 7 quilos nesses 17 dias que eu fiquei detida. E aí eles faziam a limpeza 3 vezes por dia. Era cerca de 2, 3 horas depois de cada refeição, fazia a limpeza. A gente dormia no colchão, se cobria com alumínio e não tinha travesseiro, não tinha nada. E era muito frio aquele lugar mesmo. Eu fiquei 11 dias lá na imigração. E nesses 11 dias eu tomei banho umas 3 ou 4 vezes. Lá no banho lá funciona assim, ó. Você não pode trocar de roupa. Eles te dão uma calcinha só. Você usa o mesmo sutiã. Eles não te dão desodorante. Te dão só um shampoozinho pra você lavar o cabelo e lavar o corpo. E aí não te dão desodorante. Só te dão uma calcinha. E aí você... E fora que o tempo todo lá tem absorvente para as mulheres que precisavam. Aí muita pessoa usava absorvente, né? Porque a gente ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Então a gente acabava colocando absorvente. E todos os dias a gente trocava esse absorvente pra calcinha não ficar podre, né? E aí... E chegava muito... E começou a misturar solteiro com família. E chegou muito cubano, muito haitiano, muita venezuelana também. E as venezuelanas chegavam... 1 dia ou 2 dias no máximo, elas já iam pra entrevista. E aí, os venezuelanos, cubano e haitiano, tudo ia direto pra entrevista. Chegava e já ia pra entrevista. E a gente ficou sem saber por que aquilo tava acontecendo. Por que eles tinham prioridade. Aí tem oficiais bacanas e tem oficiais ignorantes. O oficial muito bacana nos atendeu lá, nos respondeu, falou assim que a Venezuela
Os venezuelanos que saem do país, é como se eles estivessem denegrindo a imagem do país. Eles não podem ser deportados, porque se eles fossem deportados, eles recebem até sentença de morte. Porque na visão da Venezuela, eles estão denegrindo o país, saindo do país e procurando asilo nos Estados Unidos. Então o processo das venezuelanas era muito mais rápido. Algumas das vezes essas venezuelanas eram transferidas e depois elas livres, ou ela só passava ali na tenda ali, fazia entrevista, 5 dias no máximo já estava solto dentro dos Estados Unidos. E aí a gente ficava sem saber, né, porque que eles tinham essa prioridade, e depois a gente entendeu, aí a gente acatou essa ideia de que eles realmente correm perigo, né? E aí família chegava, família saía, a gente viu muita gente indo embora, muito solteiro indo embora. Teve no 7º dia, juntou o solteiro com a família, porque eu acredito que na tenda da solteira estava muito lotado. Juntou que a tenda das famílias ali ficou muito lotada, muito mesmo. Tinha pessoa dormindo para fora dos quartos, para fora das tendas, dormindo na frente dos banheiros, dormindo na frente dos lavatórios. Então, assim, tava muito lotado mesmo. E foi do nada, e todos os dias a gente escutava assim, a fronteira vai fechar, a fronteira tá fechando. E aí acabava que chegava um punhado de gente. Mesmo tempo que chegava um punhado de gente, já saía um punhado de gente também, e nada do solteiro. Quando foi no meu 11º dia, numa quinta-feira, dia 23 de setembro, um oficial chegou lá com papel e perguntou se era eu. Mostrou uma foto minha e perguntou se era eu. Eu falei que era. Aí ele pediu pra seguir ele. Aí ele perguntou se eu falava inglês ou espanhol. E eu peguei e falei que eu falava português. Aí já começou a minha entrevista. Ele perguntou meu nome, perguntou minha idade, perguntou se eu tinha tatuagem. Eu falei que tinha. Ele pediu pra mostrar. Ele perguntou se eu tinha filhos. Eu falei que não, porque eu não tenho filhos. Ele perguntou também se eu usava droga. Eu falei que não. Ele perguntou se eu tinha passado por alguma cirurgia recentemente. Eu falava que não também, porque eu não passei por nenhuma cirurgia. Ele perguntou onde meus pais moravam. Essa pergunta que eles fez foi a pergunta que eu mais temia, porque os meus pais moram nos Estados Unidos. E os meus pais foram recentemente pelo mesmo processo que eu tava indo. E eu não podia mentir, né? Porque eles sabiam, porque estavam com o meu passaporte ali e o nome do meu pai e da minha mãe na mão deles. Aí eu peguei e falei que meus pais moravam aqui em Somerville, Massachusetts. Ele perguntou por que eu não ia morar com meu pai. Porque ele falou assim, ele viu que eu dei um endereço diferente e o nome da pessoa que ia me receber diferente do endereço e o nome dos meus pais. E aí eu expliquei pra eles que meus pais estavam em processo ainda, que tem uma lei em Massachusetts que a quantidade de pessoas numa casa é limitada, e meus pais estavam num apartamento que só podia ter no máximo 3 pessoas, e eles já estavam em 3, porque foi meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo, no mês de maio. E aí expliquei pra ele essa lei. Ele perguntou por que eu saí do Brasil. A minha história que eu saí do Brasil, ela é verídica. Eu usei o mesmo processo que o meu pai usou. Meu pai, ele era funcionário público lá no interior do Mato Grosso. E minha mãe era candidata a vereadora do partido oposto ao prefeito. E aí, a partir desse momento, o meu pai ele começou a ser prejudicado, porque meu pai ele era o assessor da minha mãe, no partido oposto do patrão dele, do chefe dele, do prefeito. E aí o prefeito começou a nos perseguir, começou a fazer ameaça, e começou toda aquela perseguição política. O meu pai entrou com processo na justiça. Meu pai não podia entrar com processo na justiça ali na cidade nossa, porque os advogados já era tudo compactuado com o prefeito. Então, se meu pai entrasse com o processo ali na cidade, meu pai ia perder a cláusula. E aí meu pai entrou com o processo em Cuiabá. E aí em Cuiabá meu pai ganhou o processo, ganhou o direito ele a se exonerar do cargo dele, ganhou uma quantidade de dinheiro, ele pegou esse dinheiro e veio embora com a minha família. E eu morava com os meus pais nessa época. Só que eu não imaginava que isso poderia acarretar pra cima de mim nos próximos dias, assim, nos dias seguintes que ele veio embora. E eu peguei e contei pro oficial a minha história, que meus pais sofriam perseguição política, que depois que os meus pais vieram, eu fui muito prejudicada com isso, tanto no meu trabalho, porque eu não era funcionária pública, eu trabalhava na cidade vizinha, mas morava na casa dos meus pais. Muitas das vezes as pessoas ficavam perguntando onde estavam meus pais, o assessor do prefeito até me perguntava onde estavam meus pais, e eu não podia falar, e eu não falava, porque eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo no outro dia. E aí eu meio que saí às pressas do Brasil.
Aí expliquei pra ele essa situação, né, que eu sofria perseguição política também, devido aos meus pais terem sofrido perseguição política, eles foram embora e sobrou pra mim. Aí ele não pediu nada, ele não pediu nenhum boletim, ele não pediu nenhum processo, ele não pediu nem a cláusula que meu pai tinha ganhado na justiça, porque eu já tava com tudo preparado também, já levei isso aí como uma prova. Não pediram, e aí ele perguntou se eu tinha medo de voltar pro Brasil, falei que sim. Ele perguntou também se eu queria ligar pro consulado brasileiro, eu disse que não, porque realmente eu não queria ligar pro consulado brasileiro, porque não faz sentido, né? Se você tá pedindo asilo no outro país, é porque você não quer ficar no seu país. Aí, ele terminou uma entrevista, ele perguntou se eu queria ligar pro meu contato, eu falei que não. Aí ele insistiu, falou assim, não, liga pro seu contato. E eu não queria falar com o meu contato, porque eu sabia que eu tenho um coração de manteiga, né? Eu sabia que eu ia chorar falando com o meu contato. Aí eu liguei pro meu contato, pra pessoa que ia me receber aqui. E aí, isso aí já era no 11º dia, já tava 11 dias detida. Aí o meu contato falou assim, nossa, sua mãe tá preocupada com você, a sua mãe chora muito. Nossa, quando falou de mãe assim, aí que eu desabei, porque mãe é mãe, gente. Eu não teve nem como segurar, eu comecei a chorar na frente do oficial, ele me deu água, me acalmou. Aí depois que... Aí eu falei pra ela que tava tudo bem, que eu tinha acabado de fazer a entrevista, que eu não sabia qual que seria o próximo processo. Ela pediu pra mim confiar em Deus. E ela pegou e falou assim também que ela falou assim que tava preocupada com a minha situação, porque ela falou assim que a cunhada dela tinha ido também e tava 2 meses presa, tava detida ainda. Aí ela pediu pra mim ter paciência, ela falou assim que era pra mim pedir em oração muita paciência, muita sabedoria e muita força. Porque aquele lugar ali é propício pra você ter uma depressão, é propício pra você ter uma crise de pânico, pra você ter crise de ansiedade. Aí tudo bem, né? Eu perguntei pra ele onde que ele ia me levar. Naquele mesmo dia depois da entrevista, ele falou assim que ia me devolver nas tendas. Ia devolver na tenda que eu tava. E era pra mim aguardar o meu processo. Me desejou boa sorte, me devolveu lá na minha tenda. E logo em seguida ele chamou a Bia, aquela minha colega que eu tinha conhecido na travessia. Ele chamou a Bia, fez a entrevista da Bia também naquele mesmo dia, no dia 23 de setembro, na quinta-feira. E aí a Bia voltou. A Bia contou como que foi a entrevista dela, foi semelhante à minha. Fomos dormir, e aí na sexta-feira de madrugada, de quinta pra sexta, de madrugada, no dia 24 já de setembro, foram chamar a gente, chamou eu e a Bia. E aí eu fiquei toda confiante, falei assim, nossa, a gente vai embora, graças a Deus, nos devolveu a mochila, nos devolveu o passaporte, e tudo certinho, a gente tá tudo encaminhado pra gente ir embora, né, na nossa cabeça, que a gente ia embora. E aí eles nos colocou numa van com mais 11 brasileiras. Aquelas 11 brasileiras não sabiam onde estavam. Eu acredito que elas estavam na tenda de solteira. E aí, a gente todo confiante, que a gente já tava andando muito longe ali da imigração. A gente tava chegando em Phoenix e Tucson, né? A gente passou por Tucson. E a gente tava chegando lá, a gente começou a pensar assim, talvez a gente tá chegando no abrigo, porque as famílias disseram que o abrigo ficava 3 horas dali. Então a gente tava muito confiante. Quando pensa que não, a gente chega em Eloy, no centro de detenção de Eloy. Aquele lugar todo murado, cheio de cerca, cheio de segurança. Nossa, eu cheguei assim, isso aí já era sexta-feira, né? Eu cheguei assim, tirando um sarro. Eu acho que o motivo de eu, assim, digamos assim, a minha autoajuda pra me suportar ficar naquele lugar foi rindo de tudo. Eu tirava muito sarro das coisas. Então, assim, no que eu cheguei lá no centro de detenção, as meninas ficou desesperada, né? Porque elas sabiam que a gente ia ficar detida. Eu não, eu já comecei a fazer piada da situação, né? Tipo, pra mim não ficar pra baixo, que nem elas. Aí a gente chegou lá, eles pediram nosso passaporte, recolheu nosso celular, recolheu nossos cartões de crédito, recolheu nossos dinheiro. E tinha só mulher nesse lugar, por enquanto. E toda hora chegava gente, aí começou a chegar homem também. Aí eles, no primeiro dia, na sexta-feira, nos deu um uniforme amarelo. Nos alimentaram também. E aí na sexta-feira, no dia 24 ainda, era mais ou menos umas 11h30, eles nos levou pros quartos. Os quartos lá eram igualzinho a série Vis-a-Vis. Era uma beliche, você não podia ficar com outro brasileiro, tinha que ficar com outra pessoa de outro país. A menina com quem eu fiquei era uma menina da Nicarágua. Na sexta-feira, quando eu dormi, quando eu botei a cabeça no travesseiro, porque lá tinha travesseiro e coberto, lá já era melhor, um pouquinho, né? Mas era frio do mesmo jeito. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro,
Aí caiu a ficha, aí que eu chorei, aí eu chorava de desespero e a menina tentava me acalmar. E aquele dia eu fui dormir chorando. E aí no sábado, lá, lá podia fazer ligação, né, nesse centro de detenção de Eloy, que eu fiquei aqui no Arizona. Podia fazer ligação. E a gente tinha 3 intervalos no dia de aproximadamente 40 minutos ou 1 hora, depende do oficial que tava ali cuidando. Tinha oficial muito gente boa e também tinha umas oficial muito ruim com a gente. Aí a gente ficava de 40 minutos a 1 hora, a gente tomava banho, a gente podia fazer ligação para dentro dos Estados Unidos. Aí eu consegui falar com a minha mãe e nesse centro de detenção eu fiquei 6 dias. E nesses 6 dias eu conseguia falar com a minha mãe tranquilo. E aí a gente tomava banho 3 vezes por dia. Quando foi na quarta-feira eu tava completando 6 dias no centro de detenção. Eu liguei pra minha mãe pegou e falou assim que tinha ligado um agente de imigração lá na casa da minha mãe e perguntou se minha mãe ia me receber. E minha mãe falou assim que não ia me receber, que quem ia me receber ia ser uma outra pessoa de outra cidade, que era aquela minha amiga que ia me receber, com quem eu falei no telefone no dia da entrevista. Aí eles perguntou de mim, perguntou onde que eu tava. Eu pensava assim que eles não sabiam nem onde eu tava, porque lá não era muito organizado, lá era muito bagunçado. Teve uma menina que recebeu uma carta pra ir embora, só que não era pra ela, era uma carta de uma outra, com o nome de outra pessoa. Então aí eu comecei a falar assim, poxa, esses caras tá muito perdido, porque não tá sabendo nem onde eu tô, e tá ligando pra minha mãe, perguntando se eu vou pra casa da minha mãe. E como que eles pegou o número da minha mãe, se eu tinha dado o nome de outra pessoa? Mas aí eu acredito que eles puxam a sua lista telefônica ali no momento que você tá fazendo as ligações, e eles começam a entrar em contato com as pessoas que você liga. E aí... E nos quartos que a gente tava, tinha um comunicado na parede falando que a gente ia ficar ali naquele lugar 14 dias, como se fosse uma quarentena, e que depois desses 14 dias a gente ia poder se misturar com as pessoas que estavam, com as pessoas que a gente chegou no mesmo dia, que a gente ia poder sair pra quadra, porque lá tinha quadra, a gente via as pessoas na quadra, a gente via os homens na quadra. E aí a gente agarrou firme nesse negócio aí, que a gente ia ficar 14, 15, 18, no mínimo, no máximo, assim, estourando 20 dias. Tinha brasileiras que, quando entravam em contato com a família, tinha uma brasileira que entrou em contato com a cunhada dela aqui dos Estados Unidos, e a cunhada dela falou assim, que o presidente havia assinado um decreto no final do mês de agosto, falando que os imigrantes não podiam ficar detidos mais de 15 dias, devido à crise de depressão, ansiedade, crise de insônia ou qualquer surto que a pessoa tem, né? Porque aquele lugar ali, realmente, ele é propício para isso também, porque tinha dia assim que eu só queria ficar batendo minha cabeça na parede, mas aí eu respirava, pedia paciência, pedia força, pedia sabedoria, porque aquilo ali é um processo, né? Querendo ou não, para você chegar aqui, você tem que passar por processos. E aí, agarramos nessa hipótese, de que a gente ia ficar ali no máximo 20 dias. Quando foi no dia 25 foi no sábado, né? Quando foi no dia 27, a gente foi transferido de ala. Aí a gente foi pra uma ala só de imigrantes. Só tinha imigrantes mulheres. Aí nessa ala que a gente foi transferida, a gente podia ir pra quadra, a gente podia sair 3 vezes por dia, a gente podia fazer ligações, a gente tinha 10 minutos por dia pra fazer ligação aqui nos Estados Unidos de graça. Todos os dias eu ligava pra minha mãe. E aí a minha mãe pegou e falou assim, na terça-feira. Minha mãe pegou e falou assim que haviam ligado pra ela e perguntado se eu tava com ela, perguntou se eu tinha chegado com ela. E minha mãe falou assim que não, que eu ia pra outro lugar, e realmente eu ia pra outro lugar. Aí, só que lá era tão desorganizado, tão bagunçado as coisas, que tinha uma menina lá que recebeu uma carta pra ir embora. Só que não era pra ela, não era o nome dela, era o nome de outra pessoa. Era pra uma outra pessoa ir embora, e ela achou que era pra ela ir embora. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, nossa mãe, que é tão desorganizado. E expliquei pra ela a situação, eu tô aqui ainda e eles acham que eu tô indo pra casa da senhora, ou que a senhora já me recebeu. Ela concordou comigo que realmente era desorganizado. E aí, quando foi na quarta-feira, a gente pôde ir pra quadra. Não deu nem 14 dias. Aí a gente se misturou com as pessoas que tinham chegado no mesmo dia com a gente. A gente foi pra quadra. Na quarta-feira aí a gente voltou da quadra. A gente tomou banho, fizemos as ligações que podia. Naquela quarta-feira eu estourei todo o meu tempo falando com a minha mãe.
Aí a gente terminou tudo, a gente voltou pro quarto, nessa hora. Lá a gente recebe até apoio religioso, que eles nos dão rosário, nos dão bíblia. Se você precisar falar com o psicólogo, eles te dão essa oportunidade. Aí eu tava lendo a Bíblia, na quarta-feira, eu lembro. Eu tinha acabado de fazer uma oração, aceitando Jesus, né, pedindo pra Jesus fazer morada no meu coração. E assim que eu termino essa oração, chega um oficial perguntou meu nome, falei qual era o meu nome, e ele falou assim que era pra mim me arrumar, que eu ia assinar os papéis, que no outro dia eu ia embora. Aquilo lá foi músicas nos meus ouvidos. Eu queria muito ligar pra minha mãe naquela hora e conversar com a minha mãe, e acalmar o coração da minha mãe, mas não podia fazer ligação. Aí a gente foi lá, assinamos todos os papéis, inclusive a Bia também tava lá. A Bia, ela chegou comigo, ela foi transferida comigo e ela ia ser solta no outro dia comigo. A gente foi lá, assinamos todos os papéis, nos devolveram parcela, a gente dormiu. Eu não consegui dormir. Eles falaram assim que a gente ia sair 3 horas da manhã. Quando eles nos devolveram, já era 11h30 da noite. Eu falei assim, então eu vou ficar acordada pensando e ansiosa, né? Aí eu não consegui dormir. Aí quando deu 4h30 da manhã, eles foram lá chamar a gente pra ir embora. A gente já tinha arrumado as coisas, né? Que lá a gente tinha que recolher os lençóis, as roupas, as fronhas, travesseiro, cobertor e colocar tudo dentro da fronha, que era a nossa trouxinha. Aí a gente organizou tudo. A gente saiu lá da cela, era 5h30, nos levou lá pra frente, lá onde eles recolheram nosso celular, nosso cartão de crédito, onde a gente botou o uniforme amarelo. E aí a gente tomou banho de novo, tiramos o uniforme, botamos a nossa roupa que a gente tava e ficamos aguardando. De 5 horas até 1h da tarde a gente ficou aguardando. E aí os homens foram algemados, os homens que estavam sendo libertos naquele dia foram algemados e foram em ônibus separados das mulheres. As mulheres não foram algemadas, fizemos até o teste do Covid, lá deu tudo certo. Isso aí já era na quinta-feira. Aí a gente foi pro ônibus e a gente tava indo pro abrigo. A gente foi pro abrigo no dia 29, na quinta-feira, 29 de setembro. Nesse dia 29 eu tava completando 18 dias detida. E aí nesse abrigo eles fazem o exame de Covid de novo. E aí você já pode mexer no celular a partir desse momento. Aí eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu namorado, liguei pra toda a minha família. Todos ficaram muito felizes. Ninguém tava acreditando porque tá todo mundo ficando 1 mês, 40 dias detido. Eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, liguei pro meu namorado, tá todo mundo contente. Aí fomos fazer o exame do Covid. Fizemos o exame do Covid, meu exame deu positivo. Só que eu não tava sentindo nada. Eu tava sentindo assim uma leve ardência no nariz, que quando eu respirava doía minha cabeça, como se eu ficasse muito tempo na friagem e tava começando a me dar sinusite. E nesse tempo, nesses 17 dias que eu fiquei detida, eu fiquei resfriada 2 vezes. Mas eu não imaginava que era Covid. Eu sentia muita dor na garganta, eu sentia muita tosse. Eu não sentia dor no corpo, mas o meu nariz escorria o tempo todo. E aí eu fiz o exame do Covid no abrigo, deu positivo. E aí eles falaram assim que eu tinha que ficar 10 dias aqui na cidade de Phoenix, num hotel. Tudo por conta deles, comendo, dormindo, podendo mexer no celular, com direito à televisão, tudo certo. E aí eu tô aqui nesse hotel até hoje. A minha quarentena acaba no domingo, mas eu só consegui passagem pro dia 11. E dia 11 eu tô seguindo viagem. Dia 11 eu já vai estar tudo certo pra mim, ir morar com os meus pais. E agradecer a pessoa que ia me receber, né? E é isso. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu vejo assim que passou muito rápido, porque eu converso com os meus amigos. Os meus amigos teve um colega que ficou 4 meses preso. E aí eu converso com eles, eu dou graças a Deus por não ter passado pelo processo que eles passou, porque foi só 18 dias. Eu vejo que foi rápido, mas quando tava lá, eu vejo assim que os dias pareciam anos. E eu sou muito grata por todas as coisas boas que Deus tem feito em minha vida e por todas as coisas boas que Deus tem feito na minha família. O meu primo ainda tá detido, mas ontem ele fez a segunda entrevista dele no centro de detenção aqui no Arizona. E ele só tava aguardando o resultado da entrevista dele, que o resultado sai de 3 a 5 dias e depois você é livre para você responder o seu processo. E a gente tá muito confiante que ele vai sair essa semana. E é isso, eu sou muito grata a Deus por ele ter me sustentado até aqui, por ele ter me sustentado esse tempo todo, porque eu via muita mulher chorando, eu pensava assim, Deus, esse lugar aqui já é difícil passar. Se você passa chorando,
esses dias todos, fica muito mais difícil. Já é difícil você estar ali. Agora imagina você estar ali chorando com crise de ansiedade, preocupada. Então, assim, tem que... Aquele momento ali foi os momentos assim, que eu agarrei em Deus, que eu tirava forças, eu não sei de onde eu tirava força pra aguentar aquele negócio. Tinha dia que eu tinha muita vontade de ir embora, tinha dia que eu tinha muita vontade de ficar só chorando. E aí hoje eu tô aqui no hotel, dando graças a Deus. Eu agradeço por tudo agora, eu dou graças a Deus em todas as coisas que eu faço. Porque eu cheguei aqui foi com a permissão de Deus, eu passei por esse processo com a permissão de Deus. E se eu vou chegar longe, vai ser com a permissão de Deus também. Não, eu não passei como casal, eu passei como solteira. O meu primo só fingiu que era o meu namorado ali no México, ali por questão de segurança, né? Devido aos mexicanos serem um pouco pra frente. Mas aí na hora de se entregar, a gente se entregou como solteira. Eu fingi que eu não conhecia ele, ele fingia que não me conhecia, porque ele é o meu primo de segundo grau. Então, assim, não tinha nenhum vínculo. Então, a gente só fingiu mesmo que a gente era namorado dentro do México. Aí quando a gente foi se entregar, foi cada um por si. E aí, como eu havia dito, né, o meu primo tá detido ainda, mas todos os dias ele liga. Ontem ele fez a segunda entrevista dele no centro de detenção aqui no Arizona também, que eu não sei qual ele tá. E muito em breve vai ter mais um relato dele. E muito em breve também vai ter o relato do meu namorado, que tá vindo no dia 14 de outubro. E aí, gente, vocês gostaram do depoimento? Muito completo, um depoimento grande, mas bem detalhista, tá? Então, gente, eu vou estar deixando um recadinho para vocês, para quem tá mandando mensagem para mim. Eu não conheço coiote, eu não tenho contato com coiote. Então não adianta mandar mensagem para mim perguntando isso, porque desde a época dos grupos é proibido perguntar. Então, assim, eu vou estar falando para vocês, eu não tenho contato de coiote, eu não tenho coligação, né? Eu simplesmente moro aqui no Canadá e estou fazendo esses vídeos para estar ajudando as pessoas, né? Para saber o que é o Kaikai, o que é essa travessia, porque muita gente não sabe, né? Então, tô explicando para vocês tudinho. Qualquer dúvida, me manda mensagem, se inscreve no meu canal se vocês estão gostando, comenta, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima, se Deus quiser.